Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. E no programa de hoje vamos falar disso aqui, ó, o que está acontecendo com o Sol. Abriu um buraco no Sol, isso mesmo, isso aqui é chamado de buraco coronal. E esse buraco coronal aqui pode causar aí nos próximos dias auroras belíssimas no planeta Terra. Vamos ficar ligado, muito provavelmente daqui para frente, daqui até o ano que vem, ou um pouco mais para frente, nós teremos muito mais desse efeito, porque o Sol está caminhando para o seu máximo de atividade. Mas vamos entender o que é um buraco coronal, como ele se forma, se tem algum perigo para o planeta e tudo mais. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E é o seguinte, passe lá sempre e faça parte do Space Day Plus Premium. Agora acabou aí a nossa temporada de Black Friday e ele está a R$ 29,00, menos de R$ 1 por dia, e você vai ter acesso aí a uma grande quantidade de conteúdo aí, todo o acervo de conteúdos do Space Today, uma grande quantidade de conteúdos ligados à astronomia. Então, se você quer se aprofundar, entender um pouco mais de astronomia, venha com a gente, faça parte do Space Today Plus Premium. Tem o Space Today Plus, que você pode usar ele gratuitamente, tem várias coisas, mas se você é assinante Premium, você tem documentários dublados, você tem mais documentários para assistir e você tem muitos conteúdos exclusivos para você. Combinado? Então, clique aí, vou deixar o link na descrição. E vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, nós vamos falar aqui, nós vamos se concentrar nisso aqui que vocês estão vendo aí, que é nada mais, nada menos do que um buraco coronal. Isso mesmo. Então, para quem não sabe, o Sol é uma estrela, né? Isso aí todo mundo sabe. Estrelas são muito mais complicadas do que qualquer outro tipo de objeto, principalmente no que diz respeito a isso aqui, que é o campo magnético das estrelas. O campo magnético das estrelas, ele é muito complexo. Então, aqui para vocês terem uma ideia, o campo magnético do Sol, né? O campo magnético de uma estrela, ele é muito complexo, assim, pelo fato da estrela ter uma rotação que não é uma rotação, né? Cada partezinha ali da estrela acaba girando de uma maneira. Cada partezinha da estrela tem um tipo de rotação e isso acaba fazendo com que você tenha toda essa complexidade. O que acontece, basicamente, é o seguinte, então. Você tem isso aqui, né, que a gente chama de linhas de campo magnético. Aqui na Terra, como que é a linha de campo magnético do planeta Terra? É simplesmente a linha de campo sai do Polo Norte e liga no Polo Sul. A Terra não tem rotação diferencial, ela gira bonitinha e aí está tudo resolvido. O Sol não, o Sol é uma estrela. A estrela tem rotação diferencial, e pelo fato de ter esse tipo de rotação, ela não gera um campo bipolar, ela gera um campo magnético que é uma bagunça, igual vocês estão vendo aqui. Então vocês têm linhas do campo magnético aqui, ó, saindo e entrando de novo aqui, ó, tá vendo? A linha de campo magnético sai, a linha de campo magnético entra aqui de novo, então você vai formando esse campo magnético caótico. O que acontece é o seguinte, quando você tem uma região onde você tem muitas dessas linhas de campo magnético, o calor é impedido de se propagar aqui. E aí acaba criando o que a gente chama de uma mancha solar. Então tudo começa com uma manchinha solar que nasce pelo fato dessas linhas de campo aqui, elas estão muito concentradas e o calor não transporta. Aí se cria uma região aqui escura, e essa região escura, ela nada mais tá aqui o Sol como ele está hoje, né? Nada mais é do que uma região
relativamente mais fria do que o entorno dela. Por isso que ela é escura desse jeito. Ela acaba sendo uma região um pouco mais fria do que o entorno dela. Muito bem. Então você criou a sua mancha solar ali. O lance é que isso aqui pode começar a evoluir, pode começar a crescer muito e chegar num determinado ponto em que a linha de campo magnético ela acaba se arrebentando. E quando essa linha de campo magnético arrebenta, a gente tem o quê? A gente tem uma explosão solar, que é isso aqui que nós estamos vendo aqui. Então você tem essas explosões solares que a gente chama de flares. Aí as explosões solares, elas têm várias classificações, elas têm a C, B, M e chega até a classificação X, que é quando você tem uma grande explosão no Sol. Então são as flares solares. É isso que acaba acontecendo. Quando há uma grande concentração de manchas solares, por exemplo, né, quando você tem uma região, a gente chama de uma região ativa, quando você tem uma grande concentração de manchas solares, isso aqui tudo pode explodir, essas linhas de campo podem se arrebentar ao mesmo tempo. E quando isso acontece, aí a gente tem o que a gente chama de uma ejeção de massa coronal, ou seja, sai uma grande quantidade de partículas carregadas do Sol e vão se propagando, que a gente chama de CME. Quando essa CME está apontada para a Terra, ela cria o que a gente chama de uma tempestade geomagnética. E as tempestades geomagnéticas são muito interessantes de serem observadas, de serem estudadas e tudo mais. Tudo isso que eu estou falando para vocês faz parte do que a gente chama de clima espacial. Muito bem. O problema é que pode ter momentos que muitas regiões ativas acabam se juntando uma com a outra. E aí cria o que os pesquisadores chamam de um arquipélago de manchas solares. E quando isso acontece e todas essas linhas arrebentam, acaba abrindo então um buraco aqui, ó, um buraco na coroa solar, tá vendo? Então isso aqui realmente é um buraco. Por que ele é escuro? Porque ele é muito mais frio do que a região ao redor. Por que ele é mais frio? Porque a origem dele está onde? Está lá atrás nas manchas solares, que são regiões mais frias, onde o calor não se propaga pelas linhas de campo magnético e tudo mais. Quando você tem uma grande concentração de manchas solares, você acaba então tendo um arquipélago, né, que eles chamam, um arquipélago de manchas, e você acaba tendo então o que a gente chama de um buraco coronal. É isso que acontece. E isso tem um momento certo para acontecer. Ele acontece a cada aproximadamente 11 anos, tá? A cada aproximadamente 11 anos. Por quê? Porque o Sol tem o famoso ciclo, né? Então a gente tem o ciclo solar. O ciclo solar é o ciclo de atividades do nosso Sol. Esse ciclo ele é muito bem estudado, muito bem definido. O Sol tem vários ciclos, tá? Mas um dos principais é esse aqui, que é o ciclo de atividades do nosso Sol. Quando acontece o quê? Essa atividade magnética que eu falei para vocês no começo, ela acaba se intensificando. Então você começa a ter um grande número de manchas solares. Um grande número. Então o número de manchas solares, ó, aqui ele chega no máximo, depois ele cai. Depois ele chega no máximo, depois ele cai. Depois ele chega no máximo, depois ele cai. Então, se você medir aqui, vai dar, tá vendo? Ó, 2000, mais ou menos 2010, mais ou menos 2020, tá vendo? Vai dando mais ou menos aproximadamente 11 anos. Então, a cada 11 anos, a gente tem um período de máxima atividade do Sol, que é quando você tem, então, esse aumento no número de manchas, né? Aqui tem uma imagem muito legal, que é sempre legal de mostrar, né? Que é quando o Sol, ele passa pelo mínimo, ó, o mínimo dele, ó. O Sol não tem nada, mancha nenhuma, aí vai aumentando o número de manchas, tá vendo? E aí vai, na verdade é daqui para cá, né? Vai aumentando o número de manchas, depois vai decaindo, depois aumenta de novo e depois decai. Então, isso é o que a gente chama do ciclo solar. O que está acontecendo nesse exato momento? Nesse exato momento está acontecendo o que esse gráfico mostra. Nós estamos por aqui, assim, caminhando para o máximo da atividade solar nesse ciclo agora.
Se você entrar no site do NOAA, o NOAA ele tem o que a gente chama de NOAA Dashboards, que é um sistema muito legal. O NOAA, para quem não sabe, é a administração que cuida dos oceanos e da atmosfera. Então você entra aqui, ó, tem toda aqui uma série de, como que eu vou dizer, dashboards que você pode acessar. Por exemplo, vamos acessar os de aurora. Então, os de aurora, eles vão dizer para a gente qual é a atividade, como que tá, onde que pode ter aurora. Olha aí que legal, ó. Tá vendo? Aonde que você teria aurora? E existe aurora no hemisfério sul também, pouca gente sabe disso, mas tem. Então, você consegue acessar aqui os sistemas os dashboards do NOAA. Um muito importante para a gente é esse aqui, que é o Space Weather Enthusiasts. Tudo isso que eu falei para vocês de mancha, de flare, de CME, de buraco coronal, tudo isso faz parte do que a gente chama de clima espacial. E aqui o NOAA, ele tem todo um lance de clima espacial muito legal. Ó, você vê que, na verdade, ó, o buraco aqui já até foi para cá. Ó, aqui as manchas, ó, tá vendo? Ó, conjunto de manchas solares. Aqui, se você colocar, ele roda, ó, para mostrar aí alguns dias aqui também, ó, como que o Sol vai girando, ó, e como que a atividade dele vai mudando. Aqui tem todo o fluxo, né, todo o vento solar, isso daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá? Aqui tem toda a previsão sobre satélites, como que está o ambiente dos satélites. Aqui é a previsão de auroras, aonde que você pode ter aurora e tudo mais. E aqui, ó, tem um lugar, uma coisa muito legal que eu queria mostrar para vocês, que é isso. Aqui tá com um zoom gigante, né? Vamos tirar aqui esse zoom. Ó, aqui, ó, ele tá mostrando, ó, vamos aumentar aqui, ó, todo o ciclo, e aqui a contagem nesse momento. Agora, olha só que interessante. Essa coisinha cinza aqui é a previsão das manchas, ó, tá dando mais, nós estamos acima da previsão de mancha, tá vendo só? Se a gente chegar aqui, ó, em janeiro, ó, de 2024, novembro de 2023, ó, 105, tá? O valor previsto era 90. Então, o Sol está num período de grande atividade. Quando o Sol está nesse período de grande atividade, acontece isso aqui. Se abre, então, um buraco coronal. Quando acontece isso, desse buraco coronal abrir, o que acontece de forma prática? Na verdade, você tem uma intensidade do vento solar muito maior se propagando desse ponto aqui no Sol. Então, ela vem muito vento. Vento solar quer dizer o quê? Partículas carregadas. Então, vem muita partícula carregada sendo emitida diretamente. Por que ela é emitida diretamente? Porque você não tem mais linhas de campo, você não tem mais nada aqui. As linhas de campo é que pegam as partículas e guiam ela de um ponto para o outro. Agora você não tem mais. Então você tem esse buracão aberto aqui e o vento solar se propagando daqui direto. O que isso pode fazer? Isso pode fazer com que aumente, né? E esse buraco coronal, olha só, ele está com 60 vezes o tamanho da Terra, tá? 60 vezes o tamanho da Terra, 800 mil quilômetros, tá vendo? 800 mil quilômetros. E desde, ó, de 4 de dezembro, né, ou seja, de ontem, o vento solar vem sendo apontado para o void, né, solar, esse buraco solar está sendo apontado diretamente para a Terra. Estão esperando aqui uma tempestade geomagnética G2, que a gente chama, com grandes possibilidades de termos muita aurora nos próximos dias. Então, se você tem grana aí, se você tem tempo disponível, vá agora para a Noruega, porque muito provavelmente você vai ver auroras lindíssimas por lá. Beleza? Então é isso que está acontecendo com o Sol. O Sol ele é monitorado, como vocês viram aqui, né? O NOAA monitora o Sol, tem toda a atividade aqui solar sendo monitorada. O que está preocupando hoje os pesquisadores é isso aqui, ó. O valor previsto era esse cinza aqui. E nós estamos um pouco acima do valor previsto. Então, isso aí acaba que está dando uma preocupada nos pesquisadores. Mas tudo está sendo monitorado. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do Pacotão YouTubístico. Compartilha, favorita,
Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!